Vamos mudar de assunto agora, hein? A polêmica instalação da CPI do lixo, vou para outra tela, tá? Está movimentando a Câmara de Vereadores aqui de Aracaju, viu? Depois de passar pela Comissão de Justiça, a proposta entra em votação no plenário, como não queria, diga-se de passagem, a oposição, viu? Vamos agora ao vivo com a repórter Candice Matos, que está exatamente lá na Câmara Municipal de Aracaju e vai nos trazer mais detalhes. Boa tarde, Papitinha. Afinal, já votaram a possibilidade da CPI ou não? Boa tarde, Tiago. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. Olha, a votação está em pleno andamento. Inclusive, nós retiramos de lá do plenário os dois líderes. O líder da oposição e o líder da bancada governista, Elber Batalha, do PSB, da oposição, e professor Bittencourt, do PCdoB, que é do governo, para exatamente tratar alguns pontos polêmicos que já foram colocados aqui pelo plenário, pela oposição, em relação aos contratos do lixo. Uma coisa que chamou muita atenção foram os aditivos nos contratos com a Torre em 2010. Segundo a oposição, houve dois aditivos. Um no valor de 50 milhões, o contrato era no valor de 50 milhões e foi para 105 milhões de reais. O outro de 37 milhões, que era mais um contrato, passou para 99 milhões em pouco mais de um mês, um total de 116 milhões de reais que houve em mudanças nesses contratos. E Elber Batalha quem vai poder trazer mais detalhes sobre essa denúncia, que é grave. Muito grave, nós não falamos somente, nós trouxemos os documentos, projetamos aqui nos telões da Câmara, distribuímos entre os vereadores através do sistema eletrônico. Então, o que estamos fazendo aqui é um requerimento de CPI respaldado em provas. Provas que já instauraram um inquérito policial, um processo de improbidade administrativa contra um ente do governo e várias outras ações. Outra questão que é muito interessante, a licitação atual, que foi aumentada em 9 milhões, a justificativa que se tem dito é que é para a inclusão do serviço simplesmente de limpeza de canais. Nós provamos aqui hoje que a empresa anterior cobrava pela limpeza de canais 3 milhões e que o acréscimo que essa empresa fez em apenas 6 meses para o serviço de limpeza de canais remonta a 6 milhões 850 mil reais. São quase 7 milhões de aumento por um mesmo serviço em apenas 6 meses. Então, é uma questão que ninguém quer condenar ninguém preventivamente. A ideia é que no momento que polícia investiga, que justiça investiga, que Ministério Público investiga, nós que somos essencialmente fiscalizadores do Poder Executivo, não podemos cruzar os braços sob pena de termos questionado pela população o que esses vereadores estão fazendo aí. Quando todo mundo que, em tese, não seria a função principal, está preocupado com o que está acontecendo, mas, de forma indireta, os principais investigadores, que são os vereadores, cruzam os braços e cedem às pressões do Executivo e do prefeito, que não quer que a CPI se instale. E aí, como a oposição trouxe essas denúncias, com certeza a bancada governista tem uma explicação para trazer à população e eles estão fazendo isso exatamente com esse pedido de CPI, porque é preciso investigar se isso é realmente verdade. Professor Bittencourt, o que é que o senhor tem a dizer sobre esses apontamentos? Olha, o que eu tenho a dizer é que nós somos os mais absolutos interessados em qualquer esclarecimento. Não temos nada a esconder, não temos nenhuma preocupação em execução de qualquer ilicitude na gestão do lixo na cidade de Aracaju. Pelo contrário, quando a nossa vereadora Lucimara, que foi presidente da INSUP, se manifestou a qualquer momento que ela foi vereadora aqui, à disposição para assinar qualquer CPI nesse sentido. Qual é a diferença que está acontecendo? A CPI, que é um recurso extremo que nós podemos utilizar aqui no parlamento, está tendo uso de natureza política. Se não vejamos, qual o encaminhamento que será dado caso houvesse essa CPI? Seria remetida aos órgãos, por exemplo, o Ministério Público, para investigação. Nós remeteremos para que o Ministério Público e a polícia façam o que já está fazendo. Portanto, o que é que eu quero dizer aqui? Que não tem nenhuma suspeição de nossa parte, não tem nenhuma crítica de nossa parte no sentido das investigações. Somos os mais interessados. Faço questão de dizer aqui que, findado isso, faremos questão de algum requerimento, alguma moção de apoio às investigações da polícia, porque nós estamos interessados nisso. A grande questão são os usos exclusivamente políticos dessa perspectiva. Mas não há um cenário que se precisa investigar 116 milhões de reais em aditivos, uma situação de 9 milhões de reais num contrato emergencial, não é o caso de se somar como um órgão fiscalizador? Mas que está sendo investigado, tecnicamente investigado, né, sobre os rigores legais e administrativamente, no direito administrativo, do direito público sendo investigado, mas
essa casa aqui, o que tem se colocado é exclusivamente interesse de natureza política. Senão, vejam, nós temos maioria. Se aprovássemos essa CPI, nós podíamos, quanto maioria, estar cuidando da CPI. Na verdade, tendo maioria, não poderíamos estar fazendo isso, mas o que nós entendemos é que é um recurso extremo. Não dá para banalizar esse recurso extremo em favor de pretensões de natureza política que às vezes são gestadas fora do nosso próprio parlamento. Essa a grande questão que tem que ser colocada. É uma CPI que não necessariamente nasce aqui dentro, mas que vem utilizar disso aqui dentro para dar continuidade a uma luta política que, na minha perspectiva, já se encerrou. O que é que eu quero dizer? Nós somos, da base política, né, do governo municipal, os mais interessados no esclarecimento disso. Queremos dar todo o apoio. Por exemplo, em que momento os que assinaram o requerimento da CPI solicitou qualquer documentação à Prefeitura e à Insub no sentido de esclarecer a possibilidade de um eventual dolo nisso? Em que momento, por exemplo? Pelo contrário, quando nós convidamos Mendonça Prado para vir aqui se explicar, a manifestação da base de oposição foi rispidamente contrária, porque não era naquele momento, precisaria esperar na semana seguinte. Olha, se eu estou precisando de esclarecimento de uma matéria tão urgente, por que eu quero retardar esse esclarecimento? Então é hora da verdade. Elber Batalha pode responder aqui para o telespectador do Balanço Geral. Na verdade, o professor Bittencourt sabe que nós somos avisados na véspera da vinda. O que nós solicitávamos era que fosse passado para terça-feira e não para quinta, para que tivéssemos mais tempo de receber os documentos e analisar. Mendonça veio, trouxe a versão deles dos fatos. Agora não entendo mais nada. E agora que o PCdoB é a favor das investigações, que quer esclarecer, por que não se aprova a CPI? Eu não acho que é uma banalidade 116 milhões do seu dinheiro ser jogado no ralo. Eu não acho que é uma banalidade um emergencial que joga mais 7 milhões do seu dinheiro no ralo. Mas é uma impressão pessoal de cada um. Eu respeito a posição do vereador Bittencourt, mas para mim, dinheiro público não é banalidade. Por isso, vamos ser firmes na CPI, tanto na votação, como se ela for ultrapassada essa fase sem a aprovação, nós entendemos que é uma posição do presidente da Câmara que nós estamos respeitando, mas que é incondicional. CPI não precisa ser votada, CPI precisa apenas de 1/3 das assinaturas e essas assinaturas nós já temos. Então nós vamos, caso não haja êxito nessa questão da votação, nós vamos recorrer ainda na semana que vem ao Judiciário para que ele garanta as investigações e os esclarecimentos que o PCdoB tanto defende. O senhor, algo a acrescentar? Vai ser a bancada governista, ela vai ser contrária à CPI? Nós vamos orientar a bancada para votar contrário ao requerimento de CPI, obviamente. Está colocado isso. E queria dizer que nós não estamos banalizando 116 milhões, não estamos banalizando qualquer suspeição, não estamos banalizando qualquer investigação. Nós estamos banalizando o uso, estamos entendendo como banalizado o uso de um recurso tão extremo como o CPI, com prerrogativas fundamentalmente de interesse político. Mas, professor Bittencourt, essa situação não está extrema? A gente está vendo uma zombaria com o dinheiro público. Não. Aí a senhora já está investigando e já está julgando. Só falta punir agora, na medida que a senhora está dizendo que isso aconteceu. Não, a gente está só trazendo os dados apurados nas investigações. Nessa perspectiva, acho que o que tem que ser investigado. E somos absolutamente a favor de qualquer investigação. E sobre a nossa história, digo a história do agrupamento, não passa qualquer sombra de dúvida sobre o procedimento ético firmado fundamentalmente e rigorosamente sobre os preceitos legais. É nessa perspectiva que entendemos a necessidade do rigor e da investigação que tecnicamente já está sendo cumprida pela polícia com o aval da justiça. E é essa que nos interessa, pois é essa sim a que tem credibilidade, pois ela não tem fundamento político para a constituição dela. É essa a preocupação. Nós estamos interessados. Não estamos banalizando, meu querido amigo Elber Batalha, qualquer recurso público. Nós estamos banalizando o uso político dessa prerrogativa extrema que coloca sob suspeição um governo de 90 dias. Ok, a gente vai continuar a acompanhar, a discussão é bastante extensa, a votação aqui promete ser muito longa, afinal de contas a gente percebe que cada lado tem seus argumentos e a gente vai trazer para o telespectador da TV Atalaia todos os detalhes sobre essa votação tão polêmica e que a polícia também, é caso de polícia, é caso de justiça, que investiga os contratos do lixo. Tiago, segue com você aí no estúdio. Obrigado, Papitinha. Obrigado aos dois líderes. Olha, eu quero dizer o seguinte, aqui é comigo aqui na câmera 1, hein? O professor Bittencourt, eu tenho um carinho enorme pelo senhor. Fui seu aluno, inclusive, na faculdade. Tivemos vários embates, discussões. Agora, eu não consigo entender se o PCdoB, se o senhor como líder, que é da bancada hoje governista, diz que é a favor da investigação, mas ao mesmo tempo é contra a CPI, simplesmente o senhor está se contradizendo.
Eu não consigo entender como é que o senhor está conseguindo defender o indefensável. Essa que é a grande verdade. São mais de 100 milhões de reais. O líder da oposição, vereador Elber, falou agora aí. Não consigo entender, né? E desqualificar o papel da CPI, que é um papel legal, está previsto dentro da prerrogativa do Poder Legislativo. Assim é muito mais fácil, não é? Vamos, eu acho que muitas vezes os vereadores, principalmente a bancada de situação, menosprezar, digamos assim, a inteligência do povo. Porque eu tenho certeza absoluta que o povo está favorável à CPI. Porque é o seguinte, se não há o que temer, por que proibir a CPI? Vamos investigar, vamos avaliar, vamos fazer a coisa correta. Agora, se utilizar desta mesma política que o senhor, professor Bittencourt, disse que a oposição está utilizando para exatamente impedir a realização da CPI, na minha modesta opinião, está errada. Está errado. Não pode ser e agir dessa forma. E você que está me observando agora, você que foi lá na última eleição e votou nesses vereadores, preste atenção. Amanhã nós vamos dar aqui um por um o voto de cada um para que você faça o juízo de valor, tá certo? Nós não estamos aqui, como disse o professor Bittencourt, a nossa repórter, que ela já estaria julgando. Não temos pretensão de julgar, não temos pretensão de ser juiz, ser delegado, promotor. Aqui nós cumprimos com o nosso papel de fazer jornalismo profissional. E fazer jornalismo profissional, queira ou não queira você goste ou que você não goste, é exatamente jogar no ventilador, trazer à luz muita coisa que está ali, escondidinho embaixo do tapete. Não adianta, vamos continuar fazendo dessa forma, para que a população aí sim possa fazer o seu juízo e saber quem é quem e separar o joio do trigo, tá certo? Estamos de olho, viu?